Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa semana gratuita dos bolos juninos ou julinos, né? Porque festa junina a gente tem em junho, tem também a festa julina em julho, que ainda continuam com essas comemorações e com essas comidas típicas que todo mundo gosta. E para quem quer fazer para casa vai ser o maior sucesso, e quem quer fazer esse tipo de comida típica, principalmente os bolos juninos, para vender, pode ter certeza que vai sair na frente e vai se destacar muito. Muitas pessoas querem comprar bolos juninos, mas é difícil de encontrar em pessoas que fazem produtos caseiros. Então as pessoas buscam em padarias, mas muita gente não gosta nem do sabor dos bolos de padaria e nem do preço dos bolos de padaria. Então quem começar a fazer esse ano, agora mesmo, já se adiantando para fazer bolos juninos, bolos julinos, se você tiver em junho, se você tiver em julho, não importa, tá? Então você pode fazer os bolos aí no comecinho de junho, em julho inteiro, que eles vão vender muito bem e você vai se destacar, ter um excelente lucro nessa época do ano. Poucas pessoas estão enxergando a data como altamente lucrativa, e quem já tem essa visão desde já pode ter certeza que vai sair na frente. Se você nunca viu um curso meu na sua vida, seja muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Plaza, eu sou professora de confeitaria há mais de 6 anos e já formei mais de 50 mil alunas, ensinando elas a trabalharem em casa, saindo do absoluto zero e terem sucesso na confeitaria. Então, se você não sabe nada, se você nunca fez um bolo na vida, se você nunca fez um bolo junino na sua vida, não sabe como fazer, não sabe como montar, como decorar, fica tranquila porque você tá no lugar certo. Conta pra mim já aqui nos comentários se você gosta de bolo de festa junina, se você gosta de comida de festa junina, o que você mais gosta aí, que eu vou adorar saber. E antes de mais nada, né, antes da gente começar aqui nossa semana gratuita, eu vou falar pra você como é que funcionam as nossas aulas e como que funciona o nosso grupo do WhatsApp que você tá aí, tá? Então, nós teremos 3 videoaulas na semana gratuita dos bolos juninos. A primeira aula é hoje, segunda-feira, a segunda aula é amanhã, terça-feira, e a terceira aula é na quarta-feira, tá? Na quinta-feira e na sexta-feira eu reviso, essas 3 aulas são enviadas novamente para que todo mundo consiga assistir. Na sexta-feira, meia-noite, essas 3 aulas saem do ar, tá? E no sábado você recebe aí no grupo do WhatsApp que você tá um PDF com as receitas das nossas aulas por escrito, para você guardar para sempre. Então, mesmo as nossas aulas saindo do ar na sexta-feira, meia-noite, você tem até sexta para assistir. Você ainda recebe no sábado um PDF com todas as receitas escritas para você guardar e ter sempre à mão o que você vai aprender aqui nessa semana junto comigo, tá? Então, eu espero que você goste, espero que seja de muito proveito. Peguei aqui os bolos que são mais vendidos e o terceiro bolo você vai ver que é um bolo inédito que pouca gente está fazendo. Então, quem fizer esse bolo aqui pode ter certeza que vai arrasar, tá? Todos eles eu vou mostrar para você de uma forma diferente, não somente um bolo simples, tá? Mas um bolo que chame a atenção, um bolo que seja saboroso e diferente para você ter sucesso aí na festa junina ou festa julina, tá bom? Então, você tá aí no grupo do WhatsApp, as nossas aulas são enviadas às 8 horas da manhã pela primeira vez e ao decorrer do dia as aulas são enviadas novamente para que todo mundo consiga assistir. Então, se não consegue assistir de manhã, pode ver de tarde, pode ver de noite, tá? Só é importante que você assista na ordem certa e na sequência, porque uma coisa complementa a outra. Aqui você vai aprender a fazer 3 bolos. Então, hoje você vai aprender a fazer o bolo piscina de milho com curau. E é um bolo de milho molhadinho, que vai milho mesmo. A gente usa um milho de latinha, então é extremamente fácil de fazer. Ele fica maravilhoso, tá? E a cobertura dele é um creme de curau. Então você vai aprender a fazer tanto o bolo quanto a cobertura, que é um creme de curau. E se você quiser fazer esse creme de curau para vender em potinho, também pode. Também é a mesma receita e é o maior sucesso. Na aula de amanhã, na terça-feira, nossa segunda aula, você vai aprender a fazer o bolo de amendoim com paçoca. Mas não é um bolo simples de amendoim, ele tem uma casquinha de amendoim nele, tá? Além da cobertura e da decoração de paçoca que eu vou ensinar pra você.
E na nossa terceira aula, como eu falei pra você, que é um bolo inusitado, que pouca gente tá fazendo, é um bolo quentão. Sim, isso mesmo. Sabe a bebida típica de festa junina, festa julina? O quentão? Então, você vai aprender a fazer um bolo sabor quentão, que ele é cheio de aromas e sabores, e você vai arrasar aí com esse bolo. Além do bolo quentão, você também aprende a fazer a cobertura de quentão, tá? Então, pode ficar por aqui, que eu tenho certeza que você vai amar cada uma das aulas e vai aprender muita coisa. Além de tudo, eu ainda te ensino técnicas para o seu bolo não solar, não murchar. Falo para você a receita tanto em xícaras quanto em gramas, tá? Então, quer medir em xícara? Pode medir. Quer medir em gramas? Pode medir também, que a gente também vai colocar para você, tanto eu vou falar, quanto a gente vai colocar aqui na tela os ingredientes conforme eu for falando para você a nossa receita, tanto em xícaras quanto em gramas. Se você tiver qualquer dúvida, fica tranquila que nós estamos aí para conseguir te ajudar. Então é só enviar uma mensagem para um dos administradores do grupo, que sou eu, e outras pessoas da minha equipe, que nós estamos aí para te ajudar, para te auxiliar e para tirar a sua dúvida, tá? Aqui, pelas minhas contas, da quantidade de grupos no WhatsApp que tem, são mais de 50 mil pessoas participando da semana gratuita dos bolos julinos, tá? Tenho certeza que vai ser o maior sucesso, muita gente vai fazer os bolos, e se você fizer algum desses bolos, tira uma foto, manda lá pra gente no WhatsApp, que eu vou adorar ver o seu bolo. Depois eu mostro pra todo mundo também. Quem me mandar o bolo, eu vou ver. Eu e toda a minha equipe, a gente vai ver pessoalmente e vamos também mostrar para as outras pessoas, tá bom? E lembrando, se tiver dúvida, é só enviar uma mensagem lá pra gente que a gente te ajuda, tá bom? Então hoje, nessa aula aqui que tá começando já, eu vou mostrar pra você, vou te ensinar o passo a passo para você conseguir fazer um bolo piscina junino. O que é um bolo piscina? Um bolo piscina é um bolo nessa forma aqui, ele fica como se fosse uma piscininha, tá? Porque se você nunca viu uma forma dessa, eu vou te explicar. Porque essa forma, ela tem essa parte aqui, o que vai formar, quando o bolo estiver desenformado, uma piscina aqui, tá? Esse meio aqui é uma piscininha e é aqui que a gente vai colocar a cobertura de curau. Aqui nesse bolo eu vou mostrar pra você de perto a forma untada, tá? Certinho, a gente vai untar com manteiga e com farinha de trigo, manteiga ou margarina, tá? E farinha de trigo, certo? Esse bolo aqui a gente faz no liquidificador e a gente usa o milho em lata. Tá? Então vamos utilizar o milho em lata. Se você quiser usar o milho cozido normal na espiga, pode também, sem nenhum problema, tá? Mas aí vai ser o mesmo peso, 170 gramas de milho. Mas aqui nessa receita a gente vai, para facilitar mais ainda a sua vida, a gente vai medir na lata. Eu te falo na lata e te falo em gramas também aqui nesse caso. Os outros a gente vai fazer em xícaras e em gramas. Nesse aqui, se você não tem uma xícara, se você não tem nada para medir, você consegue fazer esse bolo com a lata do milho. Então eu abro a minha lata, tiro o milho, dreno ele, ou seja, retiro toda a água, a gente usa só o milho e não a água do milho, tá? E depois, essa minha latinha aqui, ela vai servir de medida. Então eu vou falar pra você, uma lata de leite, como que você mede uma lata de leite? Você vai colocar o leite, até aqui em cima vai dar uma lata. Uma lata de fubá, por exemplo, lá depois eu vou te falando todas as medidas certinho. Você vai medir aqui uma lata inteira, certo? É assim que a gente faz esse bolo de milho. Ele fica muito molhadinho, ele fica cremoso, fofinho e ele é uma delícia, tá? Ele tem o gosto mesmo do milho. Não é aqueles bolos de milho que não tem milho, né? Ou que não tem milho de verdade. Não, esse aqui tem gosto de milho mesmo. E como eu falei pra você, se quiser fazer ele com o milho cozido, cozinha a espiga de milho, depois você tira o milho da espiga, tá? E mede 170 gramas, tá? Que é o peso de uma latinha. Certo? Então a gente já vai começar a fazer esse bolo aqui. Em seguida, enquanto o bolo estiver assando, a gente já faz a cobertura. Depois a gente volta aqui para cobrir esse bolo e finalizar a aula de hoje. Vamos já começar colocando a mão na massa com esse bolo maravilhoso. Então aqui, para começar o nosso bolo de milho, tá? Lembrando, como eu te expliquei, a gente vai usar a medida da lata do milho. Então, primeiro eu separo o milho aqui sem a água, tá? Uma latinha de milho e depois com aquela mesma lata eu vou medindo os outros ingredientes, mas eu também vou passar aqui para você por grama e ml, tá? A gente tem que fazer esse bolo aqui no liquidificador para conseguir bater o milho, tá? Então tenho aqui já o copo do meu liquidificador, vou te falar todos os ingredientes e aí eu vou te falando a ordem de preparo, tá? Então eu tenho aqui uma lata de milho, ó, dá cerca de 170 gramas, tá? De milho.
uma latinha de milho sem a água. Aqui eu tenho o óleo, tá? Lembrando que eu também medi na latinha. Eu vou usar meia lata de óleo, que vai dar cerca de 140 ml de óleo, certo? Tenho aqui uma lata de leite, uma lata que eu medi a latinha do milho, tá? Então, uma lata de leite ou 280 ml. 3 ovos, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho açúcar, eu uso uma lata de açúcar, que vai dar 250 gramas de açúcar. E aqui eu tenho o fubá. Ou você usa o fubá, ou você pode usar a milharina também. É uma lata e meia, tá? Que vai dar em torno de 250 gramas, tá? Então, uma lata mais meia lata de fubá ou milharina, 250 gramas, certo? Agora aqui a gente já vai começar. Começo colocando no liquidificador o milho, coloco aqui todo o milho, coloco o óleo, os ovos, o açúcar, e o leite. Coloco tudo aqui no liquidificador, menos o fubá e o fermento, tá? Agora eu vou levar para bater. Vou bater por mais ou menos 2 minutinhos para dissolver bem aqui o milho, para triturar bem esse milho, incorporar em todos os ingredientes e depois a gente volta para misturar o fubá e o fermento na mão. Então eu vou bater e já volto para a gente finalizar. Agora que eu já bati, tenho aqui um bowl. Se o seu liquidificador, se o copo do seu liquidificador for grande, você pode bater aqui e depois jogar o fubá e bater um pouquinho mais somente para misturar, tá? Ou se o seu copo de liquidificador for pequeno, igual ao meu, a gente finaliza aqui batendo na mão mesmo, não tem problema, tá? Então tenho aqui um bowl, vou passar já essa mistura que a gente bateu pra cá. Separo aqui o copo do liquidificador e vou colocar aqui o fubá já, tá? Jogo ele aqui e agora a gente mistura aqui com o fouet. Não fica uma massa densa, tá? Ela fica uma massa mais líquida mesmo, não se preocupa. A receita vai dar certo, não vai solar, tá? Porque o milho, ele ainda engrossa, o milho ele tem muito amido, tá? Então aqui, além da gente estar usando o fubá, né, aí a gente tem o milho, então ele vai acabar engrossando depois essa massa conforme for assando, tá? Então não se preocupa, ela não é uma massa firme, é uma massa mais mole mesmo, mais líquida mesmo, é normal, tá certinho, tá? Misturo bem, é bem fácil de mexer aqui o fubá, incorporar aqui o fubá em todos os ingredientes. Agora eu venho com o fermento em pó e misturo novamente até incorporar muito bem ele também. Lembrando que antes da gente começar aqui a nossa receita, eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus, tá? O forno ele tem que pré-aquecer a 180 graus por mais ou menos 5 a 10 minutinhos no máximo, tá? O mínimo 5 minutos, no máximo 10 minutos, para que a gente consiga levar o nosso bolo para assar e não corra o risco de solar nem de murchar o nosso bolo, tá? Então, pré-aquecer o forno é de extrema importância para o nosso bolo dar certo. Pego aqui já a minha forma. Essa forma que eu tenho aqui é uma forma ballerine ou forma de bolo piscina. Ela tem 24 centímetros aqui, tá? Em cima. E embaixo ela tem 22 centímetros por 8 de altura, tá? Eu untei com manteiga ou margarina e passei farinha de trigo em volta, mas você pode usar o desmoldante também, caso queira, tá? Depois que a gente misturou bem aqui todos os ingredientes, eu já jogo aqui a minha massa para a forma, coloco tudo muito bem aqui e vou levar já para assar. Mantenho no forno a 180 graus, vai ser por cerca de 40, 45 minutos, mas pode ser que o seu seja um pouco mais rápido ou demore um pouco mais, a depender do seu forno. Se o seu forno for elétrico, você liga apenas a parte de baixo, não liga a parte de cima, tá? Então, forno que tem dourador ou forno elétrico, liga somente a parte de baixo, nunca a parte de cima,
para fazer bolo, tá? Então já vou levar para assar e enquanto o nosso bolo tá assando, a gente já vai fazer a cobertura de curau. Vamos lá. Então aqui, antes da gente começar a nossa receita do curau cremoso para fazer a cobertura do bolo de milho, a gente tem que bater o milho com o leite no liquidificador. Então aqui eu tenho uma lata de milho, tá? Sem a água, dá 170 gramas de milho. E aqui eu tenho uma lata de leite. Então é assim que eu meço, ó. Pego a lata de milho que eu abri e retirei o milho, coloquei o milho aqui, eu coloco aqui o leite para medir. Então vai dar em torno aí de 280 ml, tá? De leite, certo? Então, pego aqui o milho, coloco no liquidificador, uma lata de milho e uma lata de leite. Vou levar para bater muito bem por cerca aí de 1,5 minuto, 2 minutos, até que o milho triture bastante e já volto aqui com o fogão pra gente começar a nossa receita. Agora que eu já bati, tá? Ó, eu vou coar aqui, passando pela peneira. Se você gostar dos pedacinhos, pode deixar, não precisa coar, tá? Eu prefiro deixar ele coado. Tem gente que não gosta muito, tá? Então a gente coa aqui essa mistura que a gente bateu do leite com o milho, mas é opcional esse processo aqui de passar pela peneira, tá? Então vou coar aqui muito bem. A panela, eu gosto de usar uma panela alta, tá? Porque ele borbulha bastante e espirra muito. Então dá preferência sempre para usar uma panela mais alta, tá? Para correr menos risco aí de fazer sujeira ou de se queimar. Peneiro bem para retirar toda a parte que a gente bateu, deixando aqui na peneira somente os fiapinhos aqui, as casquinhas do milho. Pronto. Tudo bem coado. Agora nessa mistura de milho com leite, eu junto uma lata de leite condensado, tá? Pode ser o leite condensado de lata ou de caixinha. Pode ser o leite condensado semi-desnatado, não tem problema. E coloco aqui também meia colher de sopa ou 10 gramas de manteiga ou margarina sem sal, tá? Vou mexendo aqui bem e a gente vai misturar até incorporar bem aqui o leite condensado com o leite batido com milho e a manteiga. Fogo médio, tá? Vamos mexendo sem parar, não para de mexer para não grudar no fundo até dar ponto de recheio. O tempo, ele pode variar. Pode ser que o seu dê o ponto aí em 20 minutos, em 30 minutos, em 35 minutos. Isso depende muito, tá? O tempo de fogo, o tempo de cozimento depende, porque varia do tamanho da sua panela, da grossura da sua panela, da marca dos ingredientes, tá? Da intensidade da chama do seu fogão. Se o seu fogão, ele é elétrico, por indução ou a gás. Então tudo isso varia aí e altera o tempo. O que importa é o ponto que a gente tem aqui nesse curau, tá? É um ponto de cobertura, um ponto cremoso, certo? Então vou mexendo aqui sem parar e assim que ele der o ponto eu volto para te mostrar, para te falar como você descobre o ponto dele aqui na panela. Vamos mexendo e a gente já volta para finalizar. Aqui eu coloquei bem de perto a câmera para você conseguir ver o ponto do nosso curau aqui no fogo, tá? Olha só, ele borbulha bastante, ele faz umas bolhas altas. Agora já parou de espirrar um pouco, tá? Mas como você consegue ver, o fogão, ele suja mesmo com a panela mais alta, tá? Ó, e o ponto é esse aqui, ele fica bem cremoso, ó, bem grossinho, tá? Não pode parar de mexer, um descuido, ele gruda no fundo da panela, tá? Então não para de mexer nenhum segundo. É um ponto como se fosse um mingau, tá? Esse aqui é o ponto do curau. Nesse ponto aqui eu desligo o fogo e vou passar para um pote, cobrir ele com papel filme em contato para não formar película e a gente deixa ele pelo menos amornar antes de colocar no nosso bolo, tá? Também não pode parar de mexer para não formar nenhuma pelotinha. Se quiser ir mexendo com o fouet, pode também, mas ó, é importante que ele chegue nesse ponto aqui, fique bem cozido,
tá? Olha só. Agora, vou deixar ele esfriando pra gente depois finalizar o nosso bolo. Então, agora que o nosso bolo já tá pronto, olha só como é que fica o nosso bolo depois de desenformado, tá? Eu só desenformo o meu bolo quando ele já amornou, ou seja, quando eu pego minha forma, minha assadeira e consigo manusear ela sem me queimar, tá? Aí dá pra gente desenformar. Dou uma levantadinha nele e desenformo ele com facilidade. Se o seu não estiver soltando com facilidade, na hora que você estiver levantando sua assadeira, o que você faz? Você pega ela, vou pegar aqui minha assadeira de volta, ó, aqui minha assadeira, tá? Se ele não tá soltando com facilidade, quando eu dou umas levantadinhas, eu vou pegar ela dessa forma, com o bolo aqui dentro, vou ligar a chama do meu fogão e vamos supor que isso aqui seja a chama do fogão, tá? Aqui, vamos supor que minha mão é a chama do fogão, pra ficar mais fácil. Aqui tá a chama do fogão, ó. Eu vou pegar a minha assadeira e vou passar aqui por cerca de 10 segundos todo o meu bolo, toda a minha forma na chama do fogão. Por quê? O que vai acontecer? A chama do fogão, ela é quente, tá? E o calor ali em contato com a nossa assadeira vai fazer com que a manteiga que a gente untou a nossa forma derreta e faça com que o nosso bolo se solte com facilidade, tá? Depois disso, eu viro ele e consigo desenformar ele com extrema facilidade. E aqui tá o nosso creme de curau, olha só o ponto que ele tá. Olha só o ponto que tá o nosso creme de curau, ele já amornou, tá? Já tá quase frio, olha só. Se o seu esfriar demais, se você acabar fazendo um pouco antes da gente terminar, de entregar para o cliente ou de consumir, e ele vai ficar mais duro ainda do que isso, tá? Se ele esfriar muito. O que você faz para ele voltar nesse ponto aqui mais cremoso? Coloca uns 30 segundos no micro-ondas, tá? Que aí você consegue manusear ele, trabalhar com ele de forma melhor, tá? E aqui é muito simples, esse bolo piscina não tem segredo, ó. Eu jogo todo o nosso curau aqui no bolo, coloquei tudo aqui. E agora o que a gente faz? A gente vai espalhando com bastante cuidado em movimentos circulares, tá? Tomando bastante cuidado aqui, para não ficar feio. Então vai espalhando por todos os lados. E a gente finaliza ou assim, tá? Dessa forma, ou polvilhando canela. Então, coloquei aqui a canela em uma peneira, tá? E a gente polvilha com bastante cuidado a quantidade de canela a gosto, se gostar, né? Por isso que é a gosto. Se não gostar de canela no curau, não precisa colocar, tá? E o nosso bolo piscina de milho com curau fica assim. A conservação e a validade desse bolo é assim, ó. Ele dura 5 dias em temperatura ambiente. Se aí na sua região, na sua cidade, aonde você mora e tá fazendo esse bolo, tiver mais frio, tá? Se estiver abaixo de 23 graus, no mínimo, tá? Então de 23 para baixo, 23 graus para baixo, ele vai durar até 5 dias em temperatura ambiente. Se tiver acima de 25, 26, 27, 28, 29, 30 graus, tá? Aí ele dura somente 3 dias, porque o calor altera a validade, tá? Eu não gosto de deixar bolo assim na geladeira, tá? Porque ele é somente uma massa e uma cobertura, então ele dá uma ressecada mesmo sendo à base de óleo, tá? Então a gente prefere sempre manter em temperatura ambiente para manter a umidade dele, para manter ele fofinho, tá? Gostoso. Então, 3 dias em temperatura ambiente se tiver muito calor na sua região, ou 5 dias em temperatura ambiente se tiver mais frio aí na sua região, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso bolo de milho. Eu vou mandar para você a foto deles cortados somente lá no final. Eu mostro para você lá na aula 3, a gente mostra o bolo cortado e mando a foto lá no grupo do WhatsApp. Então a gente vai fazer todos os bolos da semana, depois eu corto eles e mostro eles para você ver como que fica a textura deles cortados, tá bom? Espero que tenha gostado. Amanhã eu vejo você aqui também na nossa aula 2 para aprender a fazer o bolo de amendoim com a crostinha de amendoim, com a casquinha de amendoim e a cobertura decoração de paçoca, que eu tenho certeza que você vai amar. Um grande beijo, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa aula e eu vejo você amanhã. Tchau, tchau!